Vamos começar a nossa aula de hoje ouvindo o texto na página 41, exercício 26. Acompanhem comigo. Welcome back, Alan. How was your trip to Greece? It was amazing, Karen. We spent 5 days in Athens and then traveled to 3 of the islands. My favorite island was Santorini. How long were you gone? 10 days. The time went by too fast. When did you get back? Just last night, about 11 o'clock. Our flight was a little late. We were supposed to arrive here at 9:15. I'll bet the weather was great. It was, and so were the people, the museums, the food. My wife wants to go back next year. Welcome back, Alan. How was your trip to Greece? It was amazing, Karen. We spent 5 days in Athens and then traveled to 3 of the islands. My favorite island was Santorini. How long were you gone? 10 days. The time went by too fast. When did you get back? Just last night, about 11 o'clock. Our flight was a little late. We were supposed to arrive here at 9:15. I'll bet the weather was great. It was, and so were the people, the museums, the food. My wife wants to go back next year. Welcome back, Alan. How was your trip to Greece? It was amazing, Karen. We spent 5 days in Athens and then traveled to 3 of the islands. My favorite island was Santorini. How long were you gone? 10 days. The time went by too fast. When did you get back? Just last night, about 11 o'clock. Our flight was a little late. We were supposed to arrive here at 9:15. I'll bet the weather was great. It was, and so were the people, the museums, the food. My wife wants to go back next year. Muito bem, pessoal. Aqui neste texto, nós temos várias situações e a primeira que eu quero comentar com vocês é justamente o passado do verbo to be, que aparece aqui neste texto que nós ouvimos 3 vezes, ok? Se você tem dificuldade com relação à pronúncia de vocabulário, vocábulo, ouça o texto novamente. Mas vocês puderam então observar que nós trabalhamos o passado do verbo be. São 2 palavras. Quais são? Estão anotadas aí no texto. Was e were. Estas são as 2 palavras. Mas, Enio, o significado de was e were no passado é com relação ao verbo ser e com relação ao verbo estar? Exatamente. E eu vou usar o was para as palavras I, he, she e it? Exato. E a palavra were eu vou usar para you, we e they? Perfect. Exactly. Isso mesmo. Então vamos trabalhar o texto agora? Observe que a Karen chega e diz assim, welcome back. Este welcome back significa bem-vindo. Bem-vindo novamente. Bem-vindo outra vez, tá? Então, welcome back. Seja bem-vindo novamente. Alan, how was your trip? How was, como foi, certo? O verbo ser, como foi sua viagem? A palavra trip significa viagem. E para onde ele foi, pessoal? Ele foi para a Grécia. Como foi a sua viagem para a Grécia? Ele diz para nós assim, it was amazing. A palavra amazing significa incrível. Foi incrível. Vamos anotar aqui. Foi incrível, Karen. We spent 5 days in Athens. Nós passamos 5 dias em Atenas. E depois, we traveled. Observe aqui, pessoal, que nós usamos o verbo spend, que é o passado do verbo spend, passar, gastar. Traveled. Nós percebemos que aqui nós temos o verbo regular travel, que é viajar. Nós viajamos. YN, qual é a diferença entre trip e travel? Travel é um verbo, é a ação viajar. E trip é o substantivo viagem. Nós viajamos to 3 of 5 islands. Nós viajamos para 3 das ilhas, certo? 3 das ilhas. A palavra
Islands significa islands, significa ilhas. My favorite island was Santorini. Minha ilha favorita foi Santorini. How long? Se você acha que vai esquecer o significado para a expressão how long, faça como a mim, faça como eu, né? Faça como eu. Anote aí. How long? Quanto tempo? Quanto tempo vocês foram? Quanto tempo vocês ficaram lá? How long were you gone? Por quanto tempo vocês ficaram lá? Ou vocês foram para lá? Certo? 10 days. 10 dias. The time went by. Você vai circular para mim ou destacar para mim a expressão went by. Went by significa passar. O tempo passou. Too fast. Rápido demais. Rápido demais. When did you get back? Outra expressão que vocês podem anotar aí para mim. When did you get back? Get back significa voltar. Quando vocês voltaram? A palavra did, meninos e meninas da Ilana Kemper, é um auxiliar, tá? Não tem tradução. Auxiliar de passado. Então, when did you get back? Ou seja, quando vocês voltaram? Just last night. Just last night. Simplesmente ontem à noite. Ou ontem à noite. Ou exatamente ontem à noite. Last night. About 11. Por volta de 11 horas. Our flight. A expressão our flight significa nosso voo. Nosso voo. Nosso avião, né? Estava um pouquinho atrasado. Little, um pouco. A little, melhor dizendo. Deixa eu anotar aqui melhor para vocês não terem nenhum tipo de problemas, né? Nenhum tipo de problema. Então, a little significa, vamos de novo, a little significa um pouco. Ô, gente, N. Michel. A little, um pouco. E late significa atrasado. Nosso avião estava um pouco atrasado. We were supposed to arrive. Atenção, gente. We were supposed. Nós supunhamos que chegaríamos aqui, né? Suppose significa supor, imaginar. Nós imaginamos que chegaríamos aqui, arrive, chegar, at 9:15. Agora observe que o verbo suppose é um verbo que está no passado, e ele está no passado, nós adicionamos a ele a terminação de, porque ele já termina em E. I'll bet. Este I'll bet significa eu aposto. Aposto. The weather, que o tempo was great. Que o tempo estava ótimo. Que o tempo estava maravilhoso. Certo? Was great. Was great. Ótimo. It was. And so, it was. And so were the people. E as pessoas também. O tempo estava ótimo e as pessoas também. So were the people. E as pessoas... Anotem aí, tá, gente? As pessoas também. Os museus, the museums, the food... My wife wants to go back. Wants to go back. Go back significa voltar. Go back. Next year. Ou seja, no ano que vem, no próximo ano, minha esposa quer voltar para a ilha, né? Agora, meninos e meninas da Ilana Kemper, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos descer um pouquinho e responder as perguntas sobre o texto. Caso você tenha dúvidas, você vai voltar ao texto para procurar a resposta, tá bom? Pause o vídeo, faça o exercício e volte daqui a pouquinho. Exercício feito. How was, deixa eu pegar o marca-texto. How was Alan's trip? Como foi, como estava a viagem de Alan? Vamos ver as opções. Kind of nice, mais ou menos legal.
Pretty pleasant, ou seja, muito agradável, ou really wonderful. Todas as opções podem ser marcadas, mas estava realmente maravilhosa, né? How long was Alan's trip? How long was Alan's trip? Qual foi, gente, a duração da viagem do Alan? 3 days, 5 days ou 10 days? 10 days, muito bem. Enio, eu estou na dúvida agora. Você pode me explicar onde está essa informação no texto? Claro, vamos subir aqui, ó. Aqui, vamos voltar aqui. Alan disse que a viagem foi incrível. Vocês podem ver aí na setinha, né? E aqui no final, observe, diz que, observe, nós gastamos 5 dias em Atenas e depois nós viajamos para 3 ilhas. Minha ilha favorita foi qual minha ilha favorita? Minha ilha favorita foi Santorini. Então quer dizer que eles não ficaram lá 10 dias. Quantos dias eles ficaram lá? Muito bem perguntado, muito bem indagado. Eles ficaram, observe aqui, how long were you gone? Enio, agora eu estou na dúvida. We spent 5 days ou foram 10 dias? Gente, eles passaram 5 dias em Atenas e depois eles viajaram para outras 3 ilhas. Então, no total, 10 days. A resposta, então, está certinha, né? 10 days. When did Alan get back? When did Alan get back? Quando Alan voltou? Last night? Last week? Last morning? Ah, muito bem. Ele voltou last night. Enio, eu quero ver no texto. Então, vamos subir no texto para ver quando ele voltou, ó. Just last night. Observaram aqui o Alan dizendo? Observe a setinha aqui amarelinha aí, ó, o pontinho amarelo na sua tela. Last night, ou seja, ontem à noite por volta de 11 horas. Então aqui está a resposta correta. Aí continuando, meninos e meninas da Helena Kemper. Alan acha o quê? The food he ate on his vacation was. Ele acha, vou até anotar aqui, ó, thinks, ele acha que a comida que ele comeu on his vacation, nas suas férias, foi strange, letra A, very good or too expensive. Ah, muito bem, ele achou a comida muito boa. Enio Michel, quero ver no texto. Tudo bem, eu não vou te contrariar e vou te mostrar no texto. Subindo aqui, ó. Aqui fala, a pergunta foi, I'll bet the weather was great. A Karen diz, eu aposto que o tempo estava ótimo. No Alan, na resposta do Alan, nós temos, it was, estava. And so the people, e as pessoas. Os museus, and food, e a comida. Então, realmente, aqui nós temos a letra B de bola. Alan's flight, o voo de Alan, was. Alan's flight, o voo de Alan, home, para casa. Vamos apagar aqui. Para casa, estava, ou foi late, bumpy ou scary? Ah, muito bem. Estava o que, gente? Atrasado. O voo estava atrasado. E no texto, nós podemos ver justamente aqui, ó. Our flight, nosso voo, was a little late. Nosso voo estava um pouco late, um pouco atrasado. Informação bem em destaque para nós aqui no texto. Vamos descer agora mais um pouquinho para a gente responder a questão 28, né? A questão 28. A questão 28 pede para nós assim, ó. Complete the sentences from the text. Complete as sentenças do texto. Exercício 28. Caso você tenha dúvida, nós vamos voltar no texto. My favorite island was Santorini. Isso mesmo. Minha ilha favorita foi Santorini. How long? Aqui eu tenho o you. Qual é a forma correta do verbo be que eu vou usar, pessoal? Aqui é gramática. A palavra were.
porque nós aprendemos que para you nós usamos o or. Para situações no singular, como por exemplo a palavra island, que está no singular, nós usamos o was. Eu fiz esta frase, né? Estas frases para a gente agora pausar o vídeo e na página 42 nós fazermos o próximo exercício. Na página 42 nós temos o exercício 29, você pode observar aqui comigo, 29, ele pede fill in. A expressão fill in significa preencha. The blanks. A palavra blanks significa espaços em branco. Com a forma correta do passado dos verbos entre parênteses, brackets. Pausem o vídeo então, façam o exercício e voltem daqui a pouquinho. Tempo! Exercício feito, nós temos aqui a letra A, uma mocinha deitada fazendo vários desenhos, colorindo, pintando, né? E a própria palavra pintar em inglês é paint. Se você acha que vai esquecer, tome nota. Então aqui eu tenho Sarah, a beautiful tree. Eu tenho que colocar o verbo, a frase, no passado. Qual é o passado do verbo paint? Ah, muito bem. Então vamos colocar aqui, ó. Painted. Ou seja, como ele é um verbo regular, eu vou adicionar a ele a terminação ed. E assim a frase fica no passado. Sarah painted a beautiful picture. Ou seja, Sarah pintou uma gravura bonita. Uma gravura, uma pintura beautiful. The little boy, você observe aqui o little boy, o menino, né, o pequeno menino, ele open. A palavra open significa abrir. E ele abriu o quê? A mochila dele, certo? Vamos lá. Agora, the little boy, qual é a forma do verbo, gente? Qual é a forma do verbo? O verbo é regular, então vamos lá. The boy, the little boy, open. Como é um verbo regular, eu vou adicionar a ele a terminação ed. Vou mudar a cor para destacar aqui para você, ó. Ou seja, the boy opened his backpack. Backpack. Backpack significa mochila. The bowler. The bowler, a palavra try significa tentar. É um verbo que termina em Y, antecedido de uma consoante que é a letra R. Antes de eu colocar a terminação ED, eu devo adicionar o que, gente? Tirar o Y, colocar a letra I, vou colocar aqui a letra I de vermelho, para somente depois eu adicionar a terminação ED. Então, the bowler tried. Deixa eu melhorar isso aqui. Tried his best. O jogador tentou o seu melhor. But he failed. Observe que a palavrinha failed também termina em ed. Isso quer dizer o quê? Que é um verbo regular. E a palavra fail significa fracassar, significa falhar. Isso quer dizer que o jogador falhou em take a wicket. Falhou em que, gente? Ele falhou em... Marquem a expressão to take a wicket. Take a wicket é marcar um gol, tá? De marcar no placar. Então, o jogador tentou o seu melhor, but the bowler tried his best. Ele tentou o seu melhor, but he failed to take a wicket. Mas ele falhou em marcar um gol. Certinho, gente? Vamos descer agora para a atividade 30. A atividade 30, nós temos um áudio, você vai ouvir o áudio, tá? E prestar bastante atenção, porque o exercício pede assim, listen, ask and answer. Observe o exemplo 1, o exemplo 2. Aqui neste exercício, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ouvir, perguntar e responder, ou seja, seguindo os dois exemplos, nós vamos completar os outros dois aqui abaixo, tá? O 1 e o 2. Mas eu quero comentar com vocês que aqui nós temos a forma negativa do passado do verbo be.
Ou seja, a negativa é was, mas not, eu posso ter qual forma verbal, gente? Was not. Se eu pegar were mais not, eu vou pegar qual forma verbal? Weren't. Certinho? Vamos ouvir. Depois que você ouvir, você vai pausar o vídeo e vai fazer e vai completar o 1 e o 2. Combinado? Na tela. Listen, ask, and answer. Then practice. Were they at the bookstore yesterday? Yes, they were. Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. Weren't. Were not. 1, Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. 2, Were they at the pharmacy yesterday? No, they weren't. They were at the flower shop. Listen, ask, and answer. Then practice. Were they at the bookstore yesterday? Yes, they were. Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. Weren't. Were not. 1, Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. 2, Were they at the pharmacy yesterday? No, they weren't. They were at the flower shop. Listen, ask, and answer. Then practice. Were they at the bookstore yesterday? Yes, they were. Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. Weren't. Were not. 1, Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. They were at the pharmacy. 2, Were they at the pharmacy yesterday? No, they weren't. They were at the flower shop. Muito bem, pessoal. Agora que nós ouvimos o exercício, deixa eu voltar aqui acima para nós trabalharmos e depois nós vamos completarmos, tá? Nós vamos completar. Were they at the bookstore yesterday? Yes, they were. Observe que eu estou trabalhando o passado do verbo be. Ou seja, eles estavam onde? Bookstore, na loja de livros ontem. Yes, they were. Sim, eles estavam. Se eu fiz a pergunta com were, pessoal, eu vou responder com were. E isso aqui eu chamo de resposta curta, tá? Agora vamos para a próxima. Resposta curta afirmativa. Were they at the bookstore yesterday? Vamos observar a resposta negativa. A mesma pergunta de cima. Eles estavam na livraria ontem? Na loja de livros ontem? No, they weren't. Aqui eu já tenho a forma negativa, ou seja, no, they were not, ou seja, weren't. Onde eles estavam então? They were at the pharmacy. Eles estavam na farmácia. O exercício 1 e 2 aqui, que nós devemos completar, vocês vão observar a gravura. Eles estão aqui em uma farmácia, certo? Aí eu vou usar a palavrinha dada, que no caso é livraria, bookstore. Eu vou fazer uma pergunta. Se eu vou fazer uma pergunta, observe o sujeito, they. Eu quero saber se eles estavam na farmácia ontem. Aliás, desculpa, na livraria. Então eu vou perguntar assim. Were they, porque para they eu vou usar o were, certo? Were they at the bookstore yesterday? No, they weren't. Não, eles não estavam. Por quê? Eles estavam na farmácia. They were at the pharmacy. Eles estavam na farmácia, na drogaria. Vamos trabalhar a pronúncia? Repitam comigo. Were they at the bookstore yesterday? Vocês.
No, they weren't. They were at the pharmacy. Muito bem. Vamos agora para a segunda. A segunda agora eu tenho farmácia, drogaria, e aqui eu tenho uma loja de livros, certo? Combinado? Muito bem, então vamos lá. Mesma coisa, were, porque eu tenho duas pessoas. Were they at the pharmacy? Elas estavam na farmácia, pessoal. Estão até com buquês nas mãos. No, they. Aí o espaço ficou pequeno, né? They weren't, ok? They were at the flower shop. Elas estavam na floricultura, na loja de flores. Vamos terminar então a nossa atividade observando agora o verbo to be para perguntas, o verbo to be para questions, questões. Como eu formo? Observe aqui, we invert, nós invertemos o verbo to be with the subject, com o sujeito. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Was she at the bookstore? Ela estava na livraria. Observaram que aqui eu fiz uma inversão? Este é o sujeito. O verbo be, que normalmente fica depois do sujeito quando eu tenho pergunta, ele é invertido. Observe que agora eu tenho duas pessoas. Eu tenho Peter e tenho Paul. Como são duas pessoas, eu corretamente usei a palavrinha were, porque é plural. E o verbo be deveria vir aqui, né, na afirmativa, como de fato ele vem. Na interrogativa, na pergunta, nós invertemos, nós mudamos de lugar. Were Peter and Paul at school? Peter e Paul estavam na escola? É assim que nós formamos a interrogativa do verbo to be. Nós trocamos o be com o sujeito.